vontade. Isso é finalidade. Finalidade é pelo que você faz as coisas. Quando você consulta a finalidade, você começa a identificar por que você trabalha, por que você ora, por que você tem uma família, por que você está estudando. Qual é a sua finalidade? É uma finalidade apetitível, material, né? Material irracível, ou é uma finalidade transcendental? E filho, não tem problema, enquanto você não consegue pensar em nada transcendental, você ir cumprindo as etapas. Não dá para pular a etapa. As almas estão em você. E é bom que você teste elas. E quando você as preencher, você perceba que elas não entregam nada, porque quando você preenche apetível, então assim, você se entrega aos vícios, o que te vem depois? Dor. Os vícios causam dor. Para te fazer viciar mais. Então, a perdição no apetível te causa dor. A sede pelo poder do irracível, da imagem, quando você conquista tudo. Então, assim, tua sede era ter, sei lá, 1 milhão. 1 milhão, o que é 1 milhão? Pá, tu meteu 1 milhão, meteu 10 milhões, meteu 20 milhões. Filho, bate o vazio. Porque não tem finalidade para isso. Mas quando você tem um meio para o dinheiro se torna um meio e não um fim, né? Você tem muito dinheiro para dar condição melhor para sua família, que no final é família ou Deus, né? Família para depois Deus, que Deus está na família. Começa a ter significado e a vida deixa de ser vazia, porque você começa a ser. Eu faço isso para ter isso. Então toda ação tem uma finalidade. E aí você tem que perguntar: tudo tem um fim ou um meio para um fim. Tá? Tudo que você faz tem um fim ou um meio para um fim. Usar Deus para algo é um fim material. Usar algo para fugir da dor ou ter prazer é um fim apetitivo. Usar algo para servir a Deus ou para possibilitar uma condição melhor para sua família é transcendental. Percebe, filho? Não é a Bíblia. As pessoas às vezes falam, né? Minha mãe ama que falasse que dinheiro não é bom, né? Salomão era o homem mais rico do mundo. Davi tinha muitas riquezas. Diversos personagens bíblicos tinham muita riqueza. E isso nunca foi problema para Deus. O problema, e é isso que ele fala, que Jesus fala para o jovem: abandone tudo e me siga, e tome sua cruz. É o quê? Aquele jovem, ele tinha o Deus como fim, o dinheiro como fim. Saul, entende? A diferença de Davi e Saul. Davi pecou, assim como Saul. Quando Davi peca, e ele percebe que peca, ele se submete a Deus para que Deus não o abandone. Ele não está preocupado com outra coisa. Saul se converte a Deus para que Deus não tire a riqueza dele. Então Deus virou um meio para um fim. Deus abandonou Saul. Deus não abandonou Davi. Errar, filho, todos vão. Davi erra. Né? Quando tu lê a Bíblia e tu vê algumas coisas que o Davi fez, você fica um pouco... Eu fiquei um pouco chateado. Eu tinha ele mais herói do que ele vacilou. Assim como Salomão também tinha... Mas tu vê que todo herói da Bíblia é um herói em construção. É um herói que erra, que acerta, que constrói, mas que está sempre tentando. E a preocupação de Davi e a preocupação de Saul mostram o que cada um tinha como fim. Saul, Deus era um meio para ele não perder o reinado. Davi não importava o reinado, ele queria estar em perdão com Deus. Se ele perdesse o reinado, se ele perdesse tudo, ele não ligava. Ele só queria estar em acordo com Deus. E ele se oferta mais de uma vez. Saul não. Então, faça o princípio da finalidade de Aristóteles para você definir para que você quer as coisas. E filho, é aquilo que eu falei, não tem problema em fases da tua vida
você às vezes está na busca do prazer. É bom que você passe por eles, e aí depois de se esbaldar neles, você perceba que eles são vazios. Em Provérbios, em Provérbios, Salomão vai te explicar isso, tá? Sobre as almas. Ele fala, eu já tive todo o dinheiro do mundo, eu já me esbaldei de todos os prazeres do mundo, e nada, e tudo é... Aí me corrige, tá, cara? Pode me corrigir, que faz tempo que eu li. É tipo assim, tudo é poeira, é poeira no vento. A única coisa que realmente me preencheu foi Deus. Ele fala isso em Provérbios. E aí você vê que ele, que teve tudo, ficou vazio. A vida ficou sem sabor. Ele já conquistou. Então, em Deus, a transcendência, ele começou a achar paz. Então, a recompensa de quem transcende é ser. É o que eu sou. A recompensa de quem transcende é quem sou. Vai à igreja para comunhar com Deus. Trabalha, ó, a igreja se torna um meio para ele comunhar com Deus. Trabalha para cuidar da família. O trabalho é o meio, a finalidade é a família. Então você atura um chefe pela saco, você cumpre um emprego que às vezes você não suporta, porque você tem uma necessidade de atender, que é maior que você. Que é maior do que o seu egoísmo, do que a sua vaidade, de ter que aturar às vezes um chefe arrombado. E o maluco tá marretando, meu irmão. Aí o maluco é uma máquina. E, com certeza a gente tem que ver se ele tá vendo o vídeo e ele marreta por isso, ou se ele é um hater, entendeu? Que a mãe penteia e ele fica esperando eu começar a gravar pra bater. Cuidar do corpo pra ser forte e cumprir suas missões de servir. Sabe? É diferente de você cuidar do corpo por estética, por vaidade, por... Sabe? Aqui você tem um propósito maior, então você precisa ter um corpo forte, ser um cão pastor. Né? É uma missão que vai além de você. Então, em suma, é buscar abnegar os impulsos e buscar o que é virtuoso. Esse é o caminho do transcendência. Buscar abnegar o que é da carne. Buscar abnegar o que é perênio desse mundo. Porque o reino de Deus não está nesse mundo. Quem ama esse mundo não terá o reino de Deus. O reino de Deus está além disso aqui. Nenhuma riqueza chegará lá. Nenhuma riqueza daqui chegará lá. E aí, o fim da alma pequena. Qual é a finalidade da alma pequena? Fugir da dor, prazer, bens materiais, título, status. Usar Deus, usar família e pessoas como meio. É característica das almas menores usarem tudo para atingir o seu fim. Porque o fim que eles querem justifica qualquer meio. É uma ética, eu ensino isso no curso também, ética utilitarista. As ideologias se apoiam na ética utilitarista. Então, para ter esse tipo de comportamento, por mais que a pessoa negue, ela tem características nela: vaidosa, egoísta, hipócrita e viciosa. Então, filho, quem está no caminho da alma pequena não tem como construir por muito tempo. Porque mesmo que conquiste, em um dado momento, vai se esgotar. Não se tem mais prazer e nem necessidade. E aí, quando você se esbalda no apetitivo, vem a dor. Quando você se esbalda no material, nos títulos, na vaidade, vem o vazio. Parece que você está abandonado, porque você não se tornou algo. Você era o que você se conquistou. Você não construiu a identidade do ser. Então não tem quem sou. Quem sou?
Porque a pessoa que está vazia, ela não consegue dizer quem sou. Porque ela vai dizer, eu sou, aí vai quicar para um lado, quicar para o outro e não vai chegar ao ponto. Porque ela parou no processo. A gente vai passar por todas essas almas como latentes. Né? A gente vai construir uma por uma. Mas a maioria não vai chegar na transcendência. Não vai chegar a buscar um crescimento. Não vai chegar a buscar o desenvolvimento. Não vai buscar fazer algo além do que seu egoísmo constrói. Por isso que eu digo que ter uma família ou ter um filho possibilita a gente abandonar o nosso egoísmo, abandonar o nosso ego, deixa a gente mais uno, porque eu sou minha família, eu estou nela, eu pertenço e ela me pertence. Eu deixei de ser muita coisa ruim porque uma família me permitiu me tornar melhor. Ela me ajudou a combater o meu próprio egoísmo, de só pensar em mim, só pensar nas minhas metas, só pensar nos meus objetivos. Que é natural de todo ser, tá? É natural de todo ser. Hoje, né, você ainda está construindo, então é natural que eu tenho que cumprir meus objetivos. São fases. Mas a partir do momento que você começa a construir uma família, você começa a querer caminhar para Deus, esse processo exige superar os medos das dores, os medos do risco, o medo da vaidade afetada, o medo de não ter resultado. Você tem que ir superando isso.